Olá pessoal, mais uma edição do Lance Bis Convida no ar. Recebemos Guilherme Nogueira, presidente da New Era. Guilherme, obrigado primeiro por conversar com a gente. O Guilherme acabou de participar de uma palestra promovida pelo Lance aqui no Rio Innovation Week para falar sobre inovação, novos negócios, como expandir a marca, né? E a minha primeira pergunta é sobre isso. A New Era já é uma marca consolidada, né, no mercado de bonés, principalmente vinculada a algumas ligas americanas. E eu quero saber como que internamente vocês equilibram essa estratégia de se manter consolidado nesse mercado ao mesmo tempo em que tentam inovar e tentam expandir. Prazer estar aqui, obrigado. A New Era é uma marca de 105 anos, então ela é uma marca histórica e que veio se reinventando ao longo do tempo. Cada coleção que a gente lança, em geral, são entre 20 e 30 mil bonés diferentes. Eu sempre falo que o boné conta uma história. Então, eu acho que uma das coisas, um dos grandes desafios que a gente conta histórias globais, porque o futebol americano, o beisebol, a NBA, eles têm histórias globais para contar, apesar de ser origem americana, eles conversam muito com histórias globais e, ao mesmo tempo, a gente olha muito para as histórias locais. Então, a gente tem o futebol brasileiro, que é super forte, potente, apaixonado e apaixonante, e que a gente está trazendo a história de cada time para a gente contar para esse torcedor brasileiro que gosta do futebol americano, mas gosta mais ainda do futebol brasileiro. Então, eu acho que ousadia, sair da caixa, ousar errar, eu acho que são características aí desses 105 anos da New Era, que a gente conseguiu contar pelo menos entre 20 e 30 mil histórias a cada 6 meses, que são as coleções novas aí de bonés e vestuário. Perfeito. E essa seria a minha outra pergunta, assim, no mercado brasileiro, quais são essas especificidades que vocês estão lidando e como que vocês estão tratando também uma cultura diferente, né, de torcedor, para poder vincular isso à marca? Primeiro, a New Era ela é muito focada em cultura urbana, e a cultura urbana tem tudo a ver com o futebol brasileiro, né? A paixão, a vivência em rua, ela tem muito a ver com o futebol brasileiro. Então o que a gente está fazendo é realmente pegando time a time e entendendo qual que é a história do time, de onde surgiu, o que é antigo, mas que pode modernizar, quais os grandes campeonatos de cada time, e começar a usar o boné para ir contando essa história, porque o boné ele é uma autoexpressão, ele é um acessório que você está contando uma história. Eu estou contando hoje que eu sou uma pessoa que estou falando da NFL, meu boné está da NFL. Então como que a gente pode trazer essas histórias que o torcedor tem dentro dele para ele se autoexpressar e expandir essa história para quem estiver vendo ele. Eu acho que o torcedor brasileiro tem muito esse orgulho de que ele sabe a história do time, de que ele sabe todas as informações necessárias. Então ele guarda muito isso para ele ou para ela, e a gente vai usar o boné para ele contar isso e expandir essa história para quem ele quiser. Perfeito. Já que você me deu o gancho da NFL, o que vocês tiraram do evento do ano passado, né, da estreia da NFL Brasil, e o que vocês estão esperando desse evento de agora? Foi uma surpresa muito positiva o evento do ano passado. Foi o primeiro jogo e acho que surpreendeu todo mundo. É importante eu reforçar o que eu falei agora há pouquinho na palestra. São 38 milhões de fãs hoje do futebol americano no Brasil, da NFL, e isso está crescendo cada vez mais. Então o jogo do ano passado foi um fenômeno, os ingressos se esgotaram muito rápido, o profissionalismo no estádio foi super bacana, a loja vendeu os produtos. Eu estou usando um produto do ano passado que falava do jogo do ano passado, vendeu também em poucas horas. Então acho que o jogo do ano passado surpreendeu bastante. A gente vendeu praticamente 5% do ano em 2 dias por conta de um jogo que explodiu. E esse ano a expectativa ainda maior, vem o Kansas Chiefs, que eu acho que é um time muito forte, com o Chargers, e com toda a expectativa reforçada de trabalhos que as marcas licenciadas como a New Era ou a própria NFL veio construindo durante o ano. Então acho que a NFL está fazendo um trabalho genial de ir trazendo as informações para esse consumidor, para esse torcedor, e ensinando o que é o futebol americano. Então eu acho que a cada ano vai ser mais forte, vai ter mais gente interessada, não só no estádio, mas fora do estádio também. Certo. Então acho que é uma grande base aí de criação de futuro
para o futebol americano. Como você falou, o apelo foi muito grande do evento, né? E também a procura do torcedor como consumidor, né? Também foi muito grande. Então, como que vocês tiraram as lições do ano passado também, dessa alta procura? E como que vocês estão se preparando talvez para expandir o número de mercadorias que vocês vão oferecer? A gente está colocando muito mais mercadoria esse ano, então o Tailgate é um evento que normalmente acontece perto do estádio, com bebida, com churrasco, etc. E a gente colocou uma loja ano passado, acho que em 2 horas já tinham esgotado todos os produtos. Então a gente está dobrando o número de produtos. O futebol americano ele tem uma parte do vestuário e do boné que é para o torcedor e uma parte do vestuário e do boné que é por estilo de vida, lifestyle. A pessoa quer demonstrar alguma coisa por mais que ela não esteja tão próxima do futebol americano. Então a gente está trazendo esses 2 pontos, torcedor e lifestyle, e colocando muito mais volume para garantir que a gente está bem coberto. Perfeito. Olhando para os próximos 5 anos da New Era do Brasil, onde vocês pretendem chegar? Tem algum objetivo já traçado ou alguns? A gente, quando você vai, por exemplo, para os Estados Unidos, para o México, você vê uma cultura de boné muito estabelecida. O que significa isso? Você vai num estádio de futebol americano, 90% das pessoas está usando boné. Você vai num shopping nos Estados Unidos, você vê uma mulher super elegante usando um boné que combina com o look dela. Você vê um homem de terno e gravata com um boné que combine com o look dele. Então, acho que uma das missões da New Era, que é a maior marca de headwear ou de boné do mundo, é de fato começar a estimular essa cultura no Brasil também, que a gente consiga fazer as pessoas usarem o boné muito além da função. Eu não uso um boné porque eu vou para a praia, eu não uso um boné porque eu vou torcer pelo meu time. Eu uso um boné porque faz parte da minha expressão, porque é um acessório que combina com a minha roupa ou com o meu tênis. Então acho que a grande missão nossa nos próximos 5 anos é de fato construir uma cultura de boné aqui no Brasil, como existe nos Estados Unidos, no México e em outros países também. Perfeito. A gente está aqui no estúdio do Lance, você acabou de participar de um dos nossos seminários. Eu quero saber um pouco de você agora, se você tem uma história também sua de paixão com esporte, tem algum time do coração ou não no futebol ou em outro esporte, do que você era apaixonado antes de começar a trabalhar também com isso? O esporte para mim sempre foi conexão. Então eu tinha um pai completamente viciado pelo Corinthians, e eu pequeno sabia que a única forma de eu me conectar com meu pai era se eu soubesse o que estava acontecendo com o Corinthians. Então acho que eu nunca fui um bom jogador de futebol, mas eu sempre fui um interessado, lia reportagem, queria assistir o jogo, ia no estádio com ele. Meu irmão também mais velho, sempre muito conectado com o futebol. Então acho que o futebol, de fato, eu aprendi que ele conecta o esporte como um todo. Ele conecta as pessoas, ele cria assunto, ele cria proximidade. Então acho que muito antes de eu trabalhar com esporte, o esporte já era um conector para mim de pessoas. E hoje, por exemplo, falando na palestra, você vê as pessoas concordando e quando você fala de paixão. Então eu acho que ele é uma realidade coletiva de conexão que a gente precisa aproveitar até melhor isso e falar mais de esporte no dia a dia. Perfeito. E o Lance fez parte dessa história aí também? Completamente. Eu estava inclusive chegando hoje, falando, eu lembro quando o Lance era o jornal físico, né, na época, 20, 30 anos atrás, e que era o único, por exemplo, que meu pai confiava. Ele podia, às vezes você podia ler num outro caderno de esportes, de um outro jornal, mas o Lance era onde ele queria se informar. Então eu acho que ele criou uma credibilidade, uma conexão com um fã fervoroso de esporte, muito diferenciado. Então tem bastante jornal aí que manchou minha mão durante minha infância do Lance. Perfeito. Guilherme, muito obrigado. Eu que agradeço. Fechamos mais uma edição do Lance Bis Convida com a participação do Guilherme Nogueira, presidente da New Era Brasil.